boa noite, vamos chegando. Hoje, como não poderia deixar de ser, nós teremos uma live que promete, eu prefiro usar essa expressão agora. Hoje nós teremos uma live que promete e já quero adiantar que essa live ela será feita em 2 etapas, mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Valdilene Gabriela, eu sou diretora executiva do Instituto Mente Renovada e hoje nós temos uma convidada de honra que nós iremos, na verdade, daqui a pouquinho chamar ela. Boa noite, Patrícia, tudo bem com você? Consegue me ouvir bem? Bom, como eu estava dizendo, nós falamos sobre isso. Se respondeu, está me ouvindo bem, que ótimo. Fico feliz de você já ter chegado. Na semana passada estávamos conversando aqui na live, exatamente com a Patrícia, e dissemos que estávamos iniciando um projeto que era a live dos aspirantes, a live dos alunos, até porque o Instituto ele tem como premissa projetar. Obrigada pelo feedback. Nós temos como premissa, nossa convidada de honra já chegou, daqui a pouquinho eu já vou colocá-la na conversa. Bem-vinda, Pri Vieira, Deise, Aline Bruno, seja bem-vinda. E, enfim, voltando aqui, senão eu vou me perder, nós temos como premissa projetar as pessoas que estão ao nosso redor, por isso nós estamos neste projeto que mensalmente um aluno estará participando deste bate-papo conosco. E hoje, como vocês já... Camila Antunes, bem-vinda, Camila. Enfim, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas sejam todos bem-vindos. E, enfim, como vocês sabem, este mês de agosto é um mês muito peculiar, vamos dizer assim, que é um mês de conscientização contra os abusos familiares, a violência doméstica, em especial, assim no mês de agosto, essa conscientização, em especial em relação à mulher. Eu sorri porque a Soraya já vai vir com uma novidade aí pra gente na abordagem que ela vai trazer, então é claro que eu não vou estragar essa novidade. Então eu já vou convidar a Soraya para participar. Para você também, como você sabe, tem aí esse ponto de interrogação à sua direita, você pode tranquilamente clicar nele e mandar as perguntas para a Soraya, que ela está aqui a postos para responder. Boa noite, Soraya, seja muito bem-vinda. Quero dizer que é uma honra ter você aqui conosco nesse bate-papo, que eu não tenho dúvidas que será extremamente esclarecedor. Eu quero dizer que somos literalmente todo ouvidos e nós queremos muito que você nos ajude, sabe, a compreender e mais ainda, mais do que compreender, eu tenho sempre uma dúvida em particular, que é como que quem não passa por uma violência familiar, doméstica de forma direta, como que nós podemos agir se porventura tivermos contato com alguém que passe por essa situação. Então, assim, quando eu fiz um vídeo hoje convidando o pessoal, eu já vou deixar você se apresentar, eu falei que nós falaríamos sobre relacionamento abusivos, como identificá-los, mas, na verdade, Soraya, eu fico pensando o seguinte, como identificar, como se a gente fosse listar o tópico 1, tópico 2, tópico 3, isso a gente encontra facilmente na internet. Então, eu gostaria muito que a gente trouxesse uma abordagem, de certa forma, diferente. E eu quero deixar no ar uma pergunta, para então, não é para você me responder, tá? Eu quero deixar no ar e no final a gente traz essa possível resposta, mas eu quero que quem está participando desta live hoje, que pense e tente me dar, digamos assim, essa resposta. E a minha pergunta é a seguinte, para os nossos queridos. Quando começa um abuso, sabe, a violência doméstica, quando ela começa? Sabe, se alguém me der a resposta que eu tenho em mente, eu prometo que eu darei um presente todo especial. Soraya, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Por gentileza, se apresente para nós e a casa é sua.
Boa noite, professora Gabriela, Valdilene Tá Gabriela. certo, Valdilene. É o nome composto, né? Boa noite, Exato. professora. Boa noite a todos os nossos amigos, né, alunos do Instituto, os convidados que estão nessa noite nos prestigiando nessa live, com esse tema tão importante. Quero dar boa noite também para as pessoas que irão assistir a live depois que ela sair do ao vivo, né? Quando ela estiver gravada. Nós desejamos que essa live seja útil, que realmente o que vamos conversar aqui, o tema que vamos tratar, que não vamos fechar, na realidade, o tema, porque é um tema abrangente e que com diversas vertentes, né? Não dá para a gente fechar numa única noite, mas eu espero que seja muito proveitoso para cada um de nós. Para começar, falar sobre o tema dessa noite, que é o relacionamento abusivo. Esse mês de agosto é o mês da luta contra a violência contra a mulher. E aí é denominado como Agosto Lilás. Por que lilás? Todos os meses do ano tem sempre uma, né, começa a partir de agosto, uma temática que é sempre discutida. Agosto já são 5 anos, começou em 2016 a ser o mês de combate à violência contra a mulher. Em setembro nós teremos Setembro Amarelo, que é contra o suicídio. Em outubro nós temos o Outubro Rosa, que é a prevenção do câncer de mama. Em novembro nós temos o Novembro Azul, que é para poder ajudar os homens no combate ao câncer de próstata. Então, a cor lilás, a simbologia dessa cor, a cor lilás é uma cor de purificação mental e física. E, além disso, essa cor também simboliza respeito, dignidade, sinceridade, e é ideal para criar uma atmosfera serena e otimista. E já que estamos no mês de combate à violência, nada mais justo do que ter uma cor que represente tudo isso. E eu quero deixar bem claro aqui que, embora estejamos falando dentro do mês de combate à violência contra a mulher, do relacionamento abusivo contra as mulheres, nós também queremos deixar claro que relacionamento abusivo ele se dá em várias esferas e independente de sexo. O abuso emocional ele pode partir de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem, de mulher para mulher, de homem para homem. Pode se dar na esfera familiar, na esfera das amizades, na esfera profissional. Então, abuso é abuso dentro de várias vertentes. Hoje, porque estamos tratando do mês de combate à violência contra a mulher, vamos falar especificamente de nós, mulheres. Então, entendam que nós não estamos tendo preconceito com ninguém, não estamos excluindo ninguém desse lugar de fala, mas hoje estamos tratando das mulheres especificamente. As outras pessoas que vão assistir depois podem pegar para si a palavra e aplicar, né, dentro da relação que identificar que possa estar ocorrendo. E não tem como falarmos de violência contra a mulher, já que começou em agosto, em 2016, por causa da Lei Maria da Penha, que em 2016 estava fazendo 10 anos, e que agora, no dia 7 de agosto desse ano, completou 15 anos. Impossível falar de violência contra a mulher e não citar a Maria da Penha. E muitas pessoas falam muito a respeito dessa lei e não sabem a fundo a história de vida da Maria da Penha. E antes de nós partirmos para os... como é que eu vou te dizer, os sinais, né, do que é uma violência, do que é um abuso, eu quero contar para vocês aqui, de forma rápida, a história da Maria da Penha, para que você que ainda não ouviu, possa ouvir, possa conhecer e se sentir mais ainda solidário nessa luta contra a violência feminina. Vamos lá. Professora, tá tudo bem, indo bem até agora? Quer falar maravilhoso. Eu quero falar, porque você sabe que eu não consigo ficar quieta por muito tempo. Pode falar. Primeiro eu quero ler aqui a resposta da Mônica. A Mônica colocou assim, Mônica CC Silva, ela colocou assim: acho que quando há gritos, palavras ofensivas, ataques com palavras,
na minha opinião, começa assim. Você não está errada não, tá, Mônica? Isso é mais um indício, mas ainda não é a resposta que eu estou buscando. Soraya, eu acho isso maravilhoso, né? Assim, eu falei isso na semana passada, né, na minha conversa com a Patrícia, que eu gosto da etimologia das palavras. Então, assim, quando você traz essa proposta de falar da história da Maria da Penha, literalmente, no meu ponto de vista, não é somente, sabe, no sentido muito simplista da palavra, não é somente nos contextualizar, mas sim nos mostrar também um outro lado que me veio à mente agora, que é o lado da superação. Então, assim, não importa se eu passo ou não por uma violência, mas eu posso olhar para ela e conhecendo, né? Porque você não vai falar toda a história dela, não tem como nesses minutos que a gente tem. Mas isso também ajuda a fortalecer aqueles que, porventura, passam por essa situação. Eu acho isso maravilhoso. E abrindo também um outro parênteses, quando você... Eu até falei no início, né, que eu não ia estragar a cereja do bolo, essa sua fala de que a gente pode pegar o conteúdo que está sendo... que vamos conversar aqui e ampliar isso, né? Nas minhas sessões, eu sempre falo isso para o meu cliente. Olha, isso aqui é só um exemplo. Eu não estou falando disso que você está me dizendo, mas vamos ampliar. E eu achei isso maravilhoso, essas duas abordagens iniciais, eu achei fantástica. Mas vamos lá, que eu estou curiosa. E é até difícil para mim, eu botei até a caixinha de lenço aqui na mesa, porque eu sou muito emotiva, então falar da história da Maria da Penha mexe profundamente comigo, né? Tanto pela questão de ser mulher e de já ter presenciado, já ter assistido. Quem é que não já assistiu em algum momento da sua vida, infelizmente, alguma mulher próxima a você sofrer algum tipo de violência? Eu, infelizmente, já presenciei, então dá vontade de chorar vendo a história dela, vendo onde tudo começou, e dá uma revolta, uma indignação, um desejo realmente de que haja justiça no nosso país, que haja justiça no mundo e que nós, mulheres, possamos nos unir e ajudarmos umas às outras e não julgarmos e criticarmos. Mas vamos à história da Maria da Penha. Maria da Penha Fernandes, eu anotei, gente, para poder não falar nada errado, tá? Tá certíssimo. Ela nasceu em Fortaleza, no Ceará, em 1º de fevereiro de 1945. Ela é uma farmacêutica bioquímica e se formou na Faculdade de Farmácia e Bioquímica da Universidade Federal do Ceará em 1966. Já abrindo um parênteses aqui, porque muitas pessoas pensam que só sofre violência verbal, física, só está dentro de relacionamento abusivo pessoas com baixo QI, pessoas que têm menos instrução, pessoas que têm baixa renda, pessoas que moram em periferia, pessoas que não têm uma cognição muito boa. E a gente vai começar, a partir da história da Maria da Penha, a desmistificar isso, a derrubar essa mentira, essa ilusão que se criou em torno disso. Pessoas inteligentes, bem formadas, com uma boa posição profissional, financeira, pessoas bem relacionadas, de boa família, os melhores tipos de pessoa que você pode imaginar são pessoas que podem estar dentro de relacionamentos abusivos. E vamos continuar na história da Maria da Penha aqui. Em 1966, ela concluiu o mestrado em parasitologia em análises clínicas na Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Ou seja, em 1977, ela concluiu essa análises clínicas na Faculdade de Ciências. E foi na universidade que a Maria da Penha, quando estava com 29 anos, conheceu o parceiro dela, Marco Antônio Herédia Viveiros. Dá até asco falar o nome dessa criatura. Um colombiano radicado no Brasil em 1974. Ela fazia o mestrado em farmácia, enquanto ele cursava pós-graduação em economia. Ainda nesse ano, o casal começou a namorar e 2 anos mais tarde se casaram. Começaram a namorar em 1974, 2 anos depois, em 76, se casaram.
Segundo a Maria da Penha começa a narrativa dela, as agressões contra ela começaram depois do nascimento das filhas dela. O período que culminou com os pontos mais altos das agressões foi justamente quando ele conseguiu obter a cidadania brasileira e teve uma estabilização profissional. Foi aí que as agressões foram ficando piores, foram aumentando, foram evoluindo, foram passando de agressões verbais para agressões psicológicas, e as físicas, vieram as físicas. E atingiram ela e as 3 filhas dela, que viviam sob constante medo. Com 38 anos, ou seja, em 1983, a Maria da Penha sofreu a maior de todas as agressões. Enquanto ela dormia, ela foi atingida por um tiro nas costas. E a versão do marido dela foi que se tratou de uma tentativa de assalto, tese que, graças a Deus, foi rejeitada pela perícia. Por conta do tiro, a Maria da Penha ficou paraplégica. Ela retornou para casa quase 4 meses depois do ocorrido e depois de várias cirurgias, depois de uma série de internações. E o Marco Antônio, como se já não bastasse o que ele fez, ele manteve ela trancada em cárcere privado durante 15 dias. E como se não bastasse, ainda para piorar mais ainda, um dia, durante o banho, porque ela estava paraplégica, dependendo dele para tomar banho, para se locomover ao banheiro, para todas as necessidades dela, ele tentou eletrocutá-la. E aí foi o estopim, aí foi a última gota d'água. Depois desses eventos trágicos, a Maria da Penha reuniu forças, que é aí onde a professora Valdilene Gabriela acabou de falar, né? A questão da superação. Ela reuniu forças e, com a ajuda dos familiares e dos amigos dela, ela iniciou um processo na justiça para punir o agressor dela. Com a guarda das filhas, saiu de casa e iniciou a sua luta pela justiça, que durou, pasmem, 20 anos. Em 1991, ocorreu o primeiro julgamento, onde o agressor foi condenado a 15 anos de prisão. Mas ele recorreu e obteve liberdade. No segundo julgamento, em 1996, Marco Antônio foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão. Mas ele recorreu novamente e teve pena reduzida para 2 anos. E aí entra a nossa indignação, e aí entra o que todos nós da área jurídica, eu sou bacharel em Direito, eu ainda não tenho a carteira da OAB, mas eu atuo dentro da área jurídica de uma certa forma, porque eu trabalho em uma empresa onde eu atuo na área de contratos, eu mexo com direito civil na parte contratual. Mas em alguns momentos da minha vida, eu já tive a oportunidade de atuar junto ao Tribunal do Júri, já presenciei diversas audiências onde crimes de feminicídio foram tratados, e eu tive que fazer cara de azulejo, cara ali de segurar mesmo a respiração, porque você vê ali um assassino na sua frente, contando com a cara mais lavada do mundo que ele é inocente, quando todas as evidências e tudo ali está provando que realmente a pessoa matou a outra aqui, e era justamente por ser mulher, e era justamente porque não estava ali obedecendo. Então, a pena do marido da Maria da Penha foi reduzida. Inconformada, ainda bem que ela se inconformou. Maria da Penha não se calou e continuou a sua luta. Em 1998, ela protocolou, olha como ela foi ousada. Ela protocolou denúncia em conjunto com o CEGIL, que é o Centro pela Justiça e pelo Direito Internacional, e o CLADEM, que é o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher. E foi até a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos e protocolou a queixa contra o agressor dela,
fez essa denúncia, e foi a primeira vez na história que a OEA, a Organização dos Estados Americanos, acolheu uma denúncia de violência doméstica. Ainda bem que ela não desistiu. Em 2001, o CIDH responsabilizou o Estado brasileiro por omissão, negligência e tolerância com base em dispositivos da Convenção de Belém do Pará que haviam sido descumpridas. E, como forma de punição, determinou ao Estado brasileiro que criasse uma lei prevenindo e coibindo a violência contra a mulher. Ou seja, precisou um organismo internacional obrigar a legislação brasileira a criar uma lei de proteção para as mulheres, de proteção contra a violência, contra a violência pelas mulheres. Então, a partir de então, formou-se um consórcio com várias ONGs feministas, advogados, especialistas, psicólogos, médicos, um conjunto de profissionais de áreas distintas se reuniram e fizeram um esboço da lei, num trabalho interministerial, coordenado pela Secretaria de Políticas da Mulher do Governo Federal, que realizou diversas audiências públicas, colhendo sugestões de outras entidades e da sociedade civil. Com isso, em 2006, a lei foi aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República, na época era Luiz Inácio Lula da Silva. Então, no dia 7 de agosto de 2006, foi sancionada a Lei Maria da Penha. E o artigo 7º dessa lei, que é a Lei 11.340 de 2006, estabelece 5 formas de violência. São elas: violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. Na maior parte desses casos, das diferentes formas de violência, acontecem de forma combinada, elas vão se entrelaçando. Então, aqui eu já fiz uma narrativa para vocês, uma leitura, né, da história da Maria da Penha, como essa lei foi formada. E eu vou pedir também a participação de vocês que estão aí na live. Temos entre nós outros profissionais da área de psicologia. Tem aqui a minha psicóloga e amiga Camille Antunes. Com certeza tem outros profissionais também do Instituto. Então, todo mundo pode participar, tá, gente? E graças a Deus que a Maria da Penha não se deu por vencida. Graças a Deus que ela reuniu forças. Graças a Deus que ela reuniu, trouxe para perto de si novamente os amigos, a família, e juntos foram lutar. Mas olha o ponto que chegou para ela poder reunir forças para poder sair do relacionamento abusivo no qual ela se encontrava. E aí começa uma pergunta: como se inicia um relacionamento abusivo? Será, professora Valdilene Gabriela, que o relacionamento abusivo começa com pancadaria? Começa com um homem batendo na mulher? Com certeza não. Será? Você usou duas... Por que não começa? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero fazer uma pergunta antes da gente chegar no porquê não começa. Eu tenho que tomar cuidado para não responder a pergunta que eu já coloquei aqui. Ah, é assim? Porque essa resposta é a chave. Vamos lá, eu tenho duas perguntas aqui de imediato. A primeira é a seguinte. E numa colocação eu vou realmente tentar não ser leviana. Eu prometo que eu vou tentar não ser leviana. Mas a minha primeira pergunta é a seguinte, não sei se eu não fiz as contas, mas o que me dá a entender que, estou falando de números, tá? De números. Os anos, a quantidade de anos que ela passou em sofrimento, estou falando de números, eu não estou falando de sentimentos. Foi muito maior do que ele recebeu como pena.
E eu não sei se você tem essa resposta para nos dar, se ele foi condenado, quanto tempo ficou, porque assim, a sua narrativa, até onde eu consegui assimilar, racionalmente falando, que ele foi sentenciado a 15 anos, aí ele recorreu, pegou 2 anos, aí eu já não sei se ele cumpriu esses 2 anos, ou se depois ele foi sentenciado de novo. Enfim, que fim levou, de certa forma, eu sei que não é o objeto da nossa pesquisa, claro que não, da nossa live. Mas eu não sei, se não tivesse a resposta agora, não tem problema, até porque, como eu disse lá no início, essa é a primeira parte, semana que vem a Soraya vai estar aqui conosco de novo. Sim. Mas eu acho que essa pergunta, essa resposta, pelo menos para mim, eu não sei se para os demais é importante. Porque, assim, você sabe dizer? Então, até onde eu peguei na pesquisa, a última condenação dele foi essa, que foi reduzida a pena para 2 anos, que foi onde ela achou aquilo um absurdo e foi aonde ela foi recorrer para o Tribunal Internacional. Entendi. Então, é até onde eu peguei na história, mas eu posso pesquisar mais a fundo e ver se houve algum outro tipo de condenação além dessa. E até se tiver alguém aqui na live que quiser pesquisar e responder, pode nos ajudar, tá? Porque até onde eu fui na pesquisa, ele tinha cumprido os 2 anos só. Então, somente, um absurdo isso. Porque, assim, o nosso Código Penal, ele precisa, com urgência e emergência, de uma revisão. E porque aí, as leis... Fala, que minha língua está coçando. Fala, porque as leis... Pode falar. Eu não quero ser leviana, tá? Eu não quero ser leviana. Mas eu acho que eu vou ser leviana. Porque, assim, qual a dificuldade de se estar diante de um criminoso, ter todas as provas cabíveis para, sabe, assim, não quero nem entrar no mérito de quem encontra fatos no argumento, mas, enfim, tem todas as leis, mas mesmo assim inocenta ou atenua, sabe, a pena dessa pessoa. Então, assim, aonde eu não quero ser leviana? Porque você falou maravilhosamente bem, e não sei se o pessoal percebeu, quando você começou essa fala, eu fui pegar aqui o lápis, né, e já ia pegar uma folha, porque eu ia anotar exatamente, por isso que eu ri. Você falou exatamente o que eu estava pensando. Dá-se a entender, de uma maneira, e me perdoe, não quero de verdade ferir ninguém que está aqui conosco e que vai assistir depois, mas dá a entender que esse tipo de coisa, vamos colocar assim, só acontece com pessoas menos favorecidas. Eu estou falando de todas as esferas, do menos favorecimento. E você já começa dizendo que não, ele era uma pessoa esclarecida, o que não denigre a imagem dela em momento algum. Então, você já começou a desmistificar. E aí você me faz a seguinte pergunta. Como que começa? Como não é quando, ok? Como que começa? Eu penso que se começa com... Eu não vou nem falar se é verbal ou se não é verbal, porque sim, eu penso que começa com a verbal. Mas eu acho que começa mesmo com a privação da liberdade. E aí eu não estou falando de cárcere privado, não. Eu estou falando da privação de liberdade no sentido de não permitir que a pessoa seja ela. Então, a privação da liberdade não permitindo ir trabalhar. Entendeu o que eu quero dizer? A privação da liberdade não permitindo conversar com alguém. Esse tipo de privação de liberdade. A privação... E é muito sutil essa... Deixa eu te interromper, mas é tão sutil que não é isso. Não é assim, quer ver? Ah, Valdilene, não vai trabalhar não, eu não quero que você trabalhe. Porque se eu falar assim com você vai falar, epa, pega aí. Mas se eu falar assim, amor, não vai me com sua mãe hoje não, amor. Vamos ficar aqui juntinho. Vamos fazer tal coisa. Vamos comer uma pipoca, vamos. Ah, amor, vamos fazer o seguinte, você não estava querendo ir naquela loja? Não vai sair com suas amigas hoje não. Eu vou te levar naquela loja para comprar aquele sapato que você queria. Vamos, amor. Amor, deixa suas amigas para lá. Agora você tem eu na sua vida. Para que você vai querer sair com as amigas? E aí começa. E aí começa a frase que você usa, a palavra que você usou quando você tocou na questão do dinheiro.
você usou duas frases. A dele, né, dizendo que ela não obedecia, e você usou uma outra palavra que foi a dependência. Então, quando ele fala, amor, vamos ficar aqui comendo uma pipoca, amor, vamos no teatro hoje, blá, 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 o que está acontecendo? Está gerando uma dependência emocional, inclusive. Porque esse ser, vamos colocar assim, ele se torna a única fonte de suprimento emocional dessa pessoa. E nós não conseguimos ser supridos emocionalmente por uma única pessoa, independente de quem é essa pessoa. Um exemplo muito simples. Qual é a nossa primeira e maior referência? É a nossa mãe, ou a pessoa, psicanaliticamente falando, é a pessoa que faz esse papel, mas nem assim, sendo ela, né? E aí eu já entrei uma vez numa discussão com a minha analista, eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, de que endeusam as mães, né, como se ela fosse a Maria, a mãe de Jesus, aquele ser, né, santo, mas iluminado, enfim, iluminado, então todas as mães são iluminadas, mas isso é para outra live. Então, assim, nem a mãe mais devota que seja, mais sublime que seja, mais perfeita que seja, nem essa mãe consegue nos suprir ou suprir o seu filho, emocionalmente falando, com tudo que ele precisa. Por isso existe o pai, por isso existem os irmãos, por isso existem os primos, por isso existe a creche, os coleguinhas. Então, assim, por isso precisa tirar essa criança de dentro de casa. Então, assim, a gente está falando no âmbito de criança, mas esse exemplo serve para nós hoje. Então, assim, o meu marido não vai me suprir, o meu colega de trabalho e assim sucessivamente. Ou seja, é a minha relação e a minha interação com a sociedade que gera esse suprimento. Então, assim, eu acho que, tentando dar uma resposta para você agora, né, nesse nosso conversa, eu acho que a privação da liberdade, eu acho que começa por aí. Exatamente. E começa de uma forma tão sutil, né? Eu usei exemplos aqui com frases que a gente sabe. Porque, olha só, se você parar para pensar, todo mundo fala assim, cuidado com o lobo mau. Cuidado que o lobo mau morde. Cuidado que o lobo mau devora. Cuidado que o lobo mau vai te atacar. Então você, eu, todas nós fomos ensinadas de uma certa forma a identificar de imediato o mal aparente. O cachorro que vai me morder, o lobo que vai me atacar. Mas ninguém ensinou a nenhuma de nós a tomarmos cuidado com as teias. Você já viu uma teia de aranha como ela é feita? Ela é traçada milimetricamente, é um trabalho feito vagarosamente pela aranha. Basta que você deixe um ambiente, um local ali, sem você aspirar, sem você espanar, sem você limpar, que a aranha vai ali, ela vai fazendo a teiazinha dela, e um dia, quando você menos espera, ou você vai tocar no local, você, opa, tem essa aranha aqui, ou você vai passar, porque ela tem agarra em você. Como também pessoas que às vezes estão andando de uma bicicleta ou pilotando uma moto e elas não conseguem enxergar que ali no meio daquele caminho dela tem uma linha fininha de pipa ou cafifa, não sei como é o nome, em cada lugar chamam de uma maneira, mas que está ali uma linha fininha com cerol que a pessoa vai passar e vai, ó, se machucar, se cortar. Porque é fino, é muito delicado, é muito invisível. Então, os sinais de um relacionamento abusivo, eles são tão sutis que se você não tiver dentro da sua rede de relacionamentos, conversando com as pessoas que te cercam e que te conhecem e que te querem bem, você acaba por si só não percebendo. Porque o outro, aquele que está de fora, ele consegue enxergar, ele consegue perceber. Porque se eu começo um relacionamento e eu me distancio das pessoas que convivem comigo para fazer daquele meu relacionamento a minha única fonte de alegria e de felicidade, tudo, e vou me afastando das pessoas, eu não consigo ter uma troca.
Por exemplo, vamos usar aqui nós duas como exemplo. Eu não consigo chegar para você e falar, Valdilene, vamos tomar um café? Vamos comer um bolo? E aí, numa tarde, a gente senta para tomar um café. E aí, como é que estão? E as novidades? Eu começo a te contar. Poxa, tô namorando, vou colocar aqui um nome hipotético aqui, tá? O João. Tô namorando o João. E aí, Soraya, como é que tá o João? Ele é legal? Ele é carinhoso? Olha, Valdilene, ele é legal, mas ele... Eu observo que às vezes ele é um pouquinho ciumento. Aí você, como minha amiga, vai falar, peraí, ciumento como? Me dá um exemplo aí. Ah, por exemplo, eu falei que vinha tomar café com você hoje, ele já ficou falando para eu não vir, para eu não sair de casa, para que eu já posso tomar café com ele, que eu posso sair para lanchar com ele. Para que eu preciso sair com você? E aí você que está do outro lado, como minha amiga me ouvindo, vai falar o quê? Peraí, Soraya. Não deixa de sair com as suas amigas, de ir na casa da sua mãe, de fazer as coisas que naturalmente você faz por causa do João, não. Observa aí, fica ligada. Esse relacionamento não pode começar dessa forma. E aí, se eu ouço isso de vocês, já fico ligada, eu já vou começar a observar outras coisas. E aí, naquela troca, a gente às vezes conversa com a mãe, conversa com um amigo. E aí a gente vai falando e as pessoas vão nos alertando se aquilo tá legal ou não. Mas se ele te isola, se qualquer pessoa começa a te isolar dos outros, começa a te podar, fazendo essa castração aí nos seus relacionamentos, já é o primeiro sinal de que a coisa não vai seguir bem. Deixa eu usar uma expressão errada? Expressão errada? Quem me conhece sabe que se tem uma coisa que eu faço é colocar as pessoas para cima, né? Então, assim, mas essa sua frase, ela me remete a uma outra questão, e que eu vou fazer justamente o inverso. Eu quero sugerir que nós, mulheres, nos tornemos pessoas fracas, e eu vou explicar, tá? Eu quero sugerir que a gente se torne pessoa fraca, pessoa vulnerável, não é expressão. Deixa eu ficar só com fraca mesmo. O que você está dizendo, o que me traz à mente, que é o que mais acontece? Isso não vai acontecer comigo. E aí, por que eu estou dizendo para nós nos tornarmos fracas? Aí você vai entender. Porque nós somos, tá? E também nos julgamos, e também dizem que somos tão fortes, e de fato somos, que quando essas teias de aranha surgem ao nosso redor, que é algo, estou falando da teia mesmo, que é algo tão simples, insignificante, qualquer momento eu vou lá e elimino. E o que acontece? Quando eu vejo, já estou envolta não, a expressão está certa, eu estou imobilizada. Entende por que eu estou dizendo para nós nos tornarmos fracas? Por quê? Sim. Porque quando eu sou fraca, literalmente eu tenho consciência que eu preciso de ajuda. Eu tenho consciência, e eu vou usar uma expressão bem uberabense, que eu não dou conta de tudo. Então, assim, é nesse viés que eu estou falando. Porque, assim, isso é do ser humano, isso não é do gênero feminino. Nós, seres humanos, pensamos assim, isso nunca vai acontecer comigo. Estou falando de tudo. Um assalto, sair de madrugada desprotegido, estou falando de tudo. Não, isso não vai acontecer comigo. Sabe? Por exemplo, me vem à mente, eu vou falar, relação sexual sem camisinha, não. Eu não vou pegar uma doença sexualmente transmitida. Comigo, não. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. A gente não ter essa percepção ou achar que isso não vai acontecer comigo. Porque eu sou inteligente, eu sou especial. Então, é nesse sentido que eu acho que vale o alerta, sabe? Que nós nos tornemos fracas. Exatamente. Não pensarmos de nós mesmos, né? Além, né? Ah, não, eu dou conta disso, eu sou forte. Sim. Comigo não vai acontecer. Aconteceu com a Joana, porque a Joana, né? De novo, a Joana, aquela super A Joana, minha paciente preferida. Eu não tenho nenhuma Joana na minha vida. Nenhuma Joana. Então a gente vai usar a Joana aqui como exemplo. Sim. Aconteceu com a Joana, porque a Joana, ela é fraca, a Joana não tem instrução. Comigo não. Comigo não, tô descolada, vou logo não sei o quê. E esse comigo não é o grande erro que as pessoas cometem.
Exato. Você sempre vai achar que é com o outro que vai acontecer a tragédia, na casa do outro, na casa do vizinho, é lá no outro país. Nós estamos agora dentro de uma situação, vou até trazer agora uma situação que estamos vivendo, que o mundo inteiro está assistindo, que é a retomada de Cabul, no Afeganistão, pelo Talibã. Um regime que massacra e violenta de todas as formas e maneiras possíveis as mulheres, obrigando-as, essa é a menor de todas, tá? A menor de todas as violências, obrigando-as a usar burca. Mas a pior de todas, meninas e mulheres sendo massacradas, violentadas, engravidando desses homens que as violentam para gerar para eles filhos, para eles utilizarem como bomba, né? E para destruir realmente. E se for menino, para virar mais um soldado ali dentro daquela milícia deles, se for menina, para continuar nesse ciclo de destruição. Então, a gente está assistindo isso acontecer, o mundo inteiro vendo, a gente fica, meu Deus, estamos em 2021, estamos assistindo esse terror. E aqui no nosso país, nós também nos deparamos com uma ditadura de uma burca emocional. Quantas são as mulheres que estão vestidas com uma burca emocional? Não podem sair, não podem falar, não podem interagir com outras pessoas, não podem trabalhar, não podem viver as suas vidas, são ali prisioneiras dentro de relacionamentos abusivos, tóxicos, destrutivos, e que elas não conseguem nem ao menos pedir socorro, porque já tiveram durante tanto tempo o seu emocional e o seu psicológico afetado pelo agressor, que não conseguem nem sentir que alguma coisa está acontecendo de errado. Então, antes de pensarmos, né, de criarmos essa fantasia na nossa cabeça, que comigo não acontece, é melhor que pensemos, pode acontecer comigo. Então, se eu for entrar no relacionamento, deixa eu entrar devagar. Se eu vou entrar no relacionamento, deixa eu deixar o meu ciclo social de familiar, de amizades, de pessoas que estão mais próximas a mim. Eu não estou mandando você publicar o seu relacionamento na internet, nas redes sociais. Não são fotos de rede social que determinam que aquele relacionamento ali é saudável ou não. O que vai determinar é a convivência. E é não só a convivência com a pessoa, é a convivência com todo o círculo de amizades e familiar que você tem, que a pessoa tem. Então é melhor pensar, comigo pode acontecer, então vou devagar, deixa eu deixar minha família par, deixa eu falar quem é o João que chegou agora, deixa eu inserir o João no meio da minha rede de amigos, nos meus passeios, na minha vida profissional, na minha vida espiritual, deixa ele participar, para as pessoas analisarem e me darem um feedback do que está legal e do que não está, daquilo que eu, de repente, por estar motivada ali pelo início de uma relação, de eu não estar vendo. Já aconteceu, eu tenho uma grande amiga que há anos atrás, ela entrou num relacionamento desse porque estava passando por problemas de saúde, ficou doente, uma pessoa se aproximou dela, a cercou de mimos e carinhos de todas as formas que podia. E aí, quando ela quis falar assim, não, deixa eu te levar na minha igreja com meus pastores, né, conversarem com você primeiro. Não, deixa eu te levar na minha casa para, né, passar mais tempo com a minha família junto. Deixa eu te... Não, amor, a gente está aqui junto, eu vou cuidar de você. E ali ele foi enredando essa minha amiga, foi isolando ela da convivência, foi levando ela só para a convivência com as pessoas que ele queria, manipulou essa minha amiga de todas as maneiras, e conseguiu dar um prejuízo financeiro para ela, um prejuízo emocional, e não ficou pior, porque quando ela viu que estava no auge, ela pediu socorro. Precisou outras pessoas intervirem para que a pessoa, o abusador, se afastasse e ela não tivesse um prejuízo ainda maior. Então, antes de deixar vir prejuízos maiores,
Deixe a sua rede de amigos e de família ciente daquele relacionamento ali que você está começando, se você vai observando alguns sinais. E que sinais são esses? Olha só como a gente tem que ligar o nosso alarme, ligar o nosso sinal vermelho. Olha só, excesso de amor. Uma pessoa que acaba de te conhecer, que acaba de começar a se relacionar com você, já está prometendo, te enredando com 1000 palavras, te bombardeando com palavras de amor, com coisas ali, com promessas, analisando ali se seu interesse é casar, se seu interesse é ter filhos, e aí pegar esse gancho naquele desejo que ele observou que você tem, e ali começa a bombardear você de amor, a fazer promessas, a falar logo em casamento, logo em início de relacionamento. Liga o sinal de alerta. Quando essa pessoa que está se relacionando com você quer que você mude, mas e aí você vai falar, poxa, será que não é benéfico quando a pessoa que está com a gente, o desejo que ela tem de querer que a gente evolua, que a gente cresça, isso aí é beleza. Mas e quando essa pessoa, de forma sutil, começa, né, voltamos para a teia, começa a querer que você mude, mas manipulando a forma que ele quer que você mude. Começa, primeiro te enche de amor, você é perfeita, você é maravilhosa, eu te amo, você é linda. Daqui a pouco tá, poxa, amor, você podia fazer um corte de cabelo assim, assado. Se você pintasse seu cabelo de tal cor, ia ficar muito mais bonita. Amor, se você emagrecesse... Não, você já é bonita. Mas se você perdesse 15 quilos, ia ficar fantástica. E aí começa a entrar na cabeça da pessoa, poxa, essa pessoa me ama tanto, eu vou parar de comer, eu vou fazer alguma coisa para perder esses 15 quilos. Ah, eu vou cortar meu cabelo, eu nem gosto de cabelo curto, eu gosto do meu cabelo grandão. Não, mas eu vou cortar porque para poder agradar ele. E aí a pessoa, pouco a pouco, não vai percebendo, porque, como eu já falei, é muito sutil, é uma teia muito fininha. Começa com excesso de amor, começa que agora que ele quer que mude. E aí, daqui a pouco, vai partindo para outros tipos de manipulação. Ah, amor, não é aquilo que a gente já falou, não sai não. Não vai para isso, não. Você ia para a festa? Não vai não, amor. Eu vou estar trabalhando hoje, amor, eu não posso ir para a festa com você. Fica em casa, amor, eu fico te ligando, a gente conversa pelo telefone. E aí vai começando. Professora, pode falar aí, porque se deixar eu vou... Não precisa trabalhar, não. Eu já tenho meio para por nós dois. Não é isso. Olha, sinais de alerta que você que está assistindo essa live, você que de repente convive com alguém que esteja passando por um relacionamento abusivo, uma coisa que você precisa, que nós, mulheres, precisamos aprender, é a parar de julgar a vítima. Parar com essa frase que diz assim, como é que a fulana não está percebendo? Como é que a fulana não percebeu? Por que ela não está vendo isso? Será que ela não percebeu que esse cara era isso, que era aquilo, que ele era um cafajeste, que ele estava manipulando ela? Não. Ela não percebeu. Não, ela não precisa do seu julgamento. Ela precisa do seu acolhimento, da sua orientação, da sua ajuda, da sua fala de carinho. Porque tudo que uma pessoa que está dentro de um relacionamento abusivo não precisa é de gente julgando ela. E o que mais acontece dentro da nossa sociedade, infelizmente, é que a mulher que já está sendo vítima daquela situação ali, se torne vítima também devido ao julgamento. Você não pensa o que a Maria da Penha deve ter enfrentado na época que tudo isso aconteceu com ela? Quantas pessoas não devem ter dito para ela, por que você não largou dele logo que ele começou a te agredir? Logo que ele começou a agredir você e suas filhas? Por que você não abandonou esse homem? Quantas das vezes ela deve ter escutado isso? Só que quando a pessoa está dentro de uma relação, e principalmente se essa relação for um casamento, e principalmente se nessa relação houver filhos,
Não é bem assim que a banda toca, não é tão simples, porque a mulher vai pensar nos filhos, de repente aquela mulher está ali naquele momento dependendo financeiramente daquele homem, está com medo das filhas ou dos filhos serem criados distante do pai, ficam naquela esperança, naquela expectativa de que a pessoa vai mudar. Não, ele vai mudar, ele vai se arrepender, eu vou continuar acreditando, vou dar mais uma chance. Então é nessa hora que você não pode julgar, que a gente tem que acolher, que a gente tem que orientar e não julgar a mulher. Alguns sinais que você pode observar na sua vida e na vida, de repente, de alguém que esteja ao seu lado, do seu círculo de amizade, que pode estar vivendo um relacionamento abusivo, são esses. Olha, a pessoa, o homem, né, porque estamos aqui especificamente falando de mulher, mas como já dissemos no começo, pode passar isso para o tipo de relacionamento que você quiser aí, ou que você conhecer a pessoa que esteja passando. O parceiro faz pouco caso das suas conquistas. A pessoa, às vezes, está estudando, está ali trabalhando, está ali fazendo alguma coisa, está ali, e o outro, tá. Essa porcaria, vai fazer esse curso? Tá bom, faz sim. Ou então, para que você quer fazer esse curso? Não vai dar em nada mesmo? Então, ele faz pouco caso das conquistas. Ele ridiculariza as opiniões e o gosto da pessoa. E, às vezes, começa a fazer isso na relação ali particular quando estão os dois. E daqui a pouco vai piorando e começa a fazer isso na hora que está no meio de uma roda de amigos, num restaurante, numa reunião familiar. Ridiculariza a pessoa, debocha e sem a menor cerimônia, se tem alguém perto ouvindo ou vendo, tá nem aí. Afirma que apenas ele pode lhe amar e lhe aceitar do jeito que é. Faz a pessoa ser refém daquela mentira. Só eu vou te amar, só eu vou cuidar de você, ninguém vai te amar, ninguém vai te tolerar como eu te tolero, vai te suportar como eu te suporto. Eu já estou acostumado com você, eu sei lidar com você. Isso é uma mentira. Pede que você se afaste dos seus amigos e familiares. Já citamos isso, é por aí que começa o fiozinho, sabe? O primeiro fio da teia que vai ser no tecido é esse aqui. Faz você se sentir culpada pelas reações agressivas dele. É aquela famosa frase que o homem fala. Ele tem uma reação agressiva com a mulher e fala, tá vendo? Olha aí o que você me fez fazer. Tá vendo? Olha aí, eu tô gritando porque você me deixou nervoso. Eu quebrei esse copo porque você me irritou. Se você não me irritasse, eu não tinha feito isso. Começa a jogar para cima da mulher a culpa por coisas que ela nem fez. Às vezes ela nem falou nada. Grita e desconta a raiva em objetos. Começa a pegar tudo que é da mulher, começa a quebrar, começa a jogar fora, começa a jogar longe. E faz essa mulher se sentir culpada por isso. Alega que teve uma atitude desequilibrada porque estava estressado, trabalhei muito, ou porque eu tomei um goró, tomei uma cachaça, tomei uma cerveja, sei lá, eu bebi. Então eu estava nervoso naquela hora, aquilo que eu falei. Eu te dei um tapa, eu te empurrei. Foi porque eu estava nervoso, estava muito estressada. Essa semana do meu trabalho foi péssima. Então, acabei fazendo isso com você, mas não vai mais acontecer. Manifesta ciúmes com muita frequência e por bobagens. Vigia os seus hábitos, vigia as suas conversas, vigia as suas redes sociais, controla sua vida financeira, proíbe que você use algum tipo de roupa ou que ande com determinada companhia, que ande com determinada amiga, com determinada pessoa. Vive pedindo desculpas, dizendo que vai mudar, que não vai mais alterar, que não vai mais alterar a voz, que não vai mais empurrar, que não vai mais fazer isso. Aí fica durante 3 dias. É um padrão. 3 dias, uma semana, daqui a pouco volta tudo de novo. Soraya, respira.
A minha amiga diz que o coração não dói, o que dói é o peito. Eu falo, mas o coração é meu dói. O meu coração já está doendo. Dói. E assim, para fechar essa parte aqui, a pior de todas as frases, que eu inclusive ouvi recentemente de uma amiga minha, vou colocar o nome dela aqui de Violeta, tá? Estamos no Agosto Lilás e a minha amiga chamada Violeta foi compartilhar comigo que após 25 anos de casada, ela começou a observar comportamentos agressivos no marido e mudanças de comportamento dele dentro de casa, como ficar muito tempo no celular e ali não falava com o que era, rindo, e à noite saía do quarto e ia para a sala ficar no celular. E aí depois ela, de tanto desconfiar, ela foi até no celular para ver o que era aquilo e viu que ele estava de bate-papo com uma determinada mulher. E aí ela foi interpelar ele, né? Quem é essa mulher aqui? Que conversa é essa? O que é isso? Ah, isso aí não é nada, é só uma colega, você tá louca, você tá maluca. Então, a coisa pior de todas que o abusador faz contra a mulher, eu estou citando aqui o caso da Violeta, que passou por esse tipo de situação, mas o pior que ele faz é chamar a mulher de louca, dizer que ela está maluca, dizer que ela está vendo coisa onde não tem, que ela está inventando, que ela está tendo um devaneio. Então, quando começa com isso aí, abre o olho que o negócio está indo para um lado bem feio. Professora, fala um pouquinho, que realmente eu extrapolei aqui. Ligou a metralhadora. A gente só está começando, não extrapolou nada. A minha mente está fervilhando, eu não sei nem o que eu falo. Olha só, Soraya, eu vou voltar para a minha pergunta e você foi falando várias coisas que só vai endossar o que eu quero falar sobre quando começa a violência doméstica. Uhum. E você falou duas coisas que eu vou pegar para colocar dentro de onde eu penso que quando começa. Você falou o seguinte, vamos pelo simples. Você falou várias vezes a palavra sinais. Uhum. Você não usou a expressão no literal, mas você falou que precisamos, né, estar atentas naquela fase do namoro, quando estamos apaixonadas, que é cientificamente comprovado que ficamos cegas, né? Exatamente. Então, assim, e é exatamente nesta fase que alguns sinais eles vão acontecer. Mas, como eu estou cega, porque eu estou apaixonada, eu simplesmente não valorizo isso. E aí tem outra coisa que me vem à mente, dentro daquilo de que isso não vai acontecer comigo, tem uma outra questão que eu acho muito interessante. É claro que, se fosse possível, eu sugeriria pegar um histórico vamos pegar assim, do meu próximo namorado, né? Eu sou casada, bem casada, ainda bem com isso, mas vamos pensar o seguinte, eu sou solteira e vou começar a assistir essa live, ok? Assistir a live, sou solteira e vou pra noite, vou pra balada arrumar um namorado. O que eu, né, diria para eu fazer, entende? O que eu diria para eu fazer? É claro que não dá para buscar como se fosse um boletim de ocorrência, porque sim, dá para pegar um boletim de ocorrência, puxar capivara. Não dá para eu ligar para ex dele para saber como que é o relacionamento. É óbvio que ela pode, por exemplo, mentir. Eu posso dizer isso, não, ela vai mentir, ok. Mas eu posso perguntar para ele como é que era esse relacionamento. Eu posso perguntar para ele por que acabou. Então, assim, isto é um excelente indicativo para que, quando a Valdilene for arrumar um novo namorado, né, porque eu não vou colocar ninguém na berlida, eu penso que isso é um dos indicativos. E você falou sobre isso, quando você disse assim, ó, ela queria levá-lo para conhecer o pastor, os pastores, ele não quis ir. Ah, eu queria levar para conhecer os amigos, ele não quis ir. Ah, queria... Ou seja, calma aí, por quê? Por que tem que ficar sempre escondido? Por que não quer esses relacionamentos? Então, como não entrar num relacionamento abusivo? Eu vou tentar dizer duas coisas que a gente vai voltar semana que vem.
Como não entrar? Primeiro, eu, como mulher, eu não posso, literalmente essa é a expressão, tá? Não posso querer arrumar um namorado, entrar no relacionamento, porque eu tenho algum tipo de carência que eu preciso suprir. E aí é nesse momento que eu me coloco literalmente na mão do outro, para ele fazer o que quiser, porque eu estou tão carente que eu aceito qualquer coisa. Então eu penso que uma das formas de não entrar no relacionamento abusivo é eu estar bem comigo mesma, eu estar feliz comigo mesma, eu estar inteira comigo mesma. Porque se eu estiver pela metade ou qualquer parte faltando e querer que o outro complete, porque o meu marido, ele me complementa em muito, mas complementar não é completar. É uma outra história. É uma outra história. Então, assim, eu preciso estar curada, assim, né, emocionalmente falando, esse é o ponto. O segundo é, eu preciso checar o histórico dessa pessoa. Porque isso é o maior indício. Eu preciso checar. Então, assim, eu queria que você dissesse, eu vou responder minha pergunta, mas eu queria que você me dissesse, porque eu espero, sinceramente, que todos que estão aqui possam estar na próxima semana ou assistir posteriormente, e semana que vem eu vou te fazer essa mesma pergunta de novo. Soraya, eu estou diante de um relacionamento abusivo. Como que eu posso proceder? Eu estou vendo, eu tenho um conhecido, uma conhecida que vive um relacionamento abusivo. Como um caso recente aí, como eu já comentei com você também, né, querendo entender, as pessoas preferem gravar do que de repente acudir. Ou seja, estou falando de uma violência física, porque eu penso que a violência física é o último estágio. Eu penso que a violência física é o último estágio. Então, assim, chegou no último estágio. Eu estou diante. O que eu posso fazer ou o que eu devo fazer para acudir essa pessoa e, em contrapartida, não ser implicada na coisa? Nos oriente. Então, essa é a parte mais sensível da coisa, porque existe uma cultura, criou-se uma cultura e uma frase que é muito... Achei perfeita que você colocou. Briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete a colher, sim. Primeiro que você tem que fazer é perguntar para se houver a oportunidade, tá? Você está vendo que alguém ali está sofrendo, sendo vítima de violência. Pergunte para esta pessoa que está sofrendo da violência se ela deseja ajuda, se ela já tomou algum tipo de atitude em relação ao agressor, se ela já foi à polícia, se ela já denunciou, se ela já fez alguma coisa, se ela tem essa vontade de fazer ou se ela não fez, por que não fez? Porque muitas das vezes a pessoa está vivendo ali em cárcere privado, às vezes ela está vivendo ameaças do tipo, se você me denunciar, se você falar alguma coisa, eu vou fazer isso ou aquilo outro contra a sua família, contra a sua mãe ou contra os filhos. E a pessoa, por medo daquilo ali, de acontecer algo que aquele agressor tá ali fazendo, ali ameaça, a pessoa acaba não falando nada. Então não tem como a pessoa, um terceiro, ir na polícia e fazer uma queixa-crime, fazer uma denúncia. Eu quero denunciar o marido da minha vizinha Violeta porque ele bate nela, porque ele está trancando ela em cárcere. Se eu consigo ver que ele está trancando ela e crianças menores, por exemplo, em cárcere privado, e eu aguentar e eu saber que eu posso fazer aquela denúncia ali sem medo de represálias nem nada, pode ir lá na polícia e fazer a denúncia e falar que pedir que não seja, que seja mantido o sigilo, que seja mantido o anonimato. A polícia, ela pode e faz isso, né? Manda os policiais irem até o local que está acontecendo aquilo ali no momento e fazerem ali, né, uma ocorrência para ver o que está acontecendo, mas tudo de forma anônima. Então, quando chega nesse extremo, tem como você fazer isso. Agora, quando não está nesse extremo de ninguém tá preso, você não está vendo nada ali, tem como você conversar com a pessoa e pedir que ela faça algo. Como eu mesma já presenciei há muitos anos atrás, né, numa situação, tem uma outra amiga minha também, chamada Violeta, né, que são várias amigas que eu tenho chamada Violeta. Então, eu tinha uma amiga chamada Violeta e eu morávamos
próximas umas à outra, então eu tinha o hábito de fazer, sempre que eu fazia algum prato de culinária, eu fazia um para mim e dava um para ela. Então, uma vez eu fiz um quibe, fui até um muro, né, que separava, nós morávamos em casa, foi até um muro que separava minha casa da casa da Violeta. Chamei Violeta, Violeta, e a Violeta não me atendeu, e ela sempre me atendia. Aí, quando eu gritei e falei, Violeta, aparece aqui no muro que eu estou com um prato quente aqui, eu fiz um quibe de forno aqui para você comer, né, com o João e com as crianças. Aí a Violeta apareceu na porta e fez assim para mim. A cara dela estava completamente arrebentada. O olho dela estava para fora, isso aqui roxo. Eu olhei aquilo, arregalei o olho, aí ela fez assim, pedindo pelo amor de Deus para não falar nada, e eu engoli ali, fiquei gelada, peguei, passei o quibe e falei, Violeta, o que foi isso no seu rosto? Ela, menina. Aí ela fez um sinal assim, tipo, ele tá ali atrás da porta. Aí eu peguei, saquei toda a situação, me mantive calma, falei, o que foi isso aí no rosto, menina? Caiu ela? Pois é, Sol, eu levei um tombo dentro do banheiro, lavando a pia, machuquei, caí com o olho na direção do negócio do boxe. Eu falei, ai, caramba, quer um gelinho? Tá passando remédio? Aí ela, não, tô sim, tal. Entreguei o quibe, saí, fui para casa tremendo. Quando foram, e eu nervosa, tentando falar com ela pelo telefone, ela não podia me atender. 3 dias depois, quando o agressor saiu de casa, ela foi até a minha casa e me contou tudo o que tinha acontecido. Foi quando eu perguntei para ela, quer ir na delegacia da mulher? Quer fazer uma denúncia? Quer pedir uma medida protetiva? Quer pedir que ele não chegue, não entre mais em casa, não se aproxime de você? Eu vou com você, a gente faz, eu te acompanho até a delegacia. Eu sou sua testemunha, eu vi o que aconteceu. Ela falou, não posso. Se eu fizer isso, ele vai esperar uma das minhas filhas irem para o colégio, vai esperar acontecer alguma coisa, né? E vai acabar, ele já me ameaçou, vai me matar. Então, o que eu podia fazer naquele caso ali? Nada. Agora, no caso das pessoas que veem que uma mulher está apanhando, veem que uma violência está acontecendo e ficam filmando e não fazem nada, eu penso que é um cúmulo do masoquismo, sabe? A pessoa está vendo ali do sadismo, vendo que o outro está ali apanhando, está sofrendo, não socorre, ainda fica ali filmando. No caso em que eu e você havíamos conversado, que nós vamos dar seguimento a esse caso na semana que vem, quando falaremos especificamente das leis que têm proteção para a mulher que sofre violência doméstica, no caso do DJ Ives, por exemplo, que vimos vários vídeos circulando, ali em específico, no caso dele, no caso desse DJ agiu com violência contra a esposa dele, ali não eram pessoas que estavam filmando. Ali era um sistema de câmera de segurança que havia dentro da residência e que a mulher já colocou nos pontos mesmo, né, principais da casa, para que ela pudesse ter uma garantia de que quando ela fosse fazer a denúncia, que não iam ser só as palavras dela, que ia ter as imagens para corroborar com a denúncia dela. Então, nesse caso, pessoas que estão filmando deveriam parar de filmar e ir, na realidade, ou apartar, ou realmente, de fato, passar a mão no telefone, ligar para a polícia e passar aquela situação ali para uma autoridade policial para que algo fosse feito. Existe um número de telefone que funciona 24 horas por dia, que é o número 180. Que é o número de combate à violência contra a mulher, e que você pode ligar e sua ligação será mantida no anonimato. E existem mulheres que elas não conseguem verbalizar que estão sofrendo, mas foi criado agora um símbolo, né, principalmente nesse período que passamos aí de pandemia, que é isso aqui, ó. Esse sinal aqui na mão, feito com um batom. Um batom que serve para nos embelezar também serve para salvar vidas. Às vezes a sua amiga está numa situação em que ela não pode falar porque o agressor dela está ali vendo tudo que ela está fazendo. Mas se eu estou conversando com você numa videochamada, por exemplo, e você está conversando comigo, e aí, Soraya, como você está? Eu falo, oi, Valdilene, tá tudo bem, amiga? Estou super feliz aqui em casa. Estou muito bem. O meu marido está bem, as crianças estão bem também. Estou fazendo um bolo hoje. Viu, Valdilene?
E aí, né, você já tem ali os indícios que eu estou pedindo socorro e de que você pode ligar e chamar a autoridade policial para ir até a minha residência e me tirar daquela situação. Soraya, minha linda, eu vou responder e não vou responder tudo. Eu vou responder quando que a violência doméstica acontece, quando que a violência contra a mulher acontece. Mas antes também eu lembrei do seguinte, eu quero indicar. Eu falei lá no início que eu não queria ser leviana, e eu me perdi no raciocínio, eu lembrei agora, porque eu quero indicar para que vocês assistam a série Bom Dia, Verônica. Está no Globoplay, não tenho certeza se está no Netflix. Assistam a série Bom Dia, Verônica, porque está falando exatamente de tudo isso que a gente está conversando aqui. E quando que começa, né? Quando que começa a violência contra a mulher, a violência doméstica, os abusos familiares, os abusos domésticos? E quando começa, vou ficar com essa frase aqui, quando começa uma relação abusiva? Exatamente no namoro dos meus sogros. Ok? Eu estou com chave de ouro porque você não consegue, de repente, falar com a ex-namorada do seu namorado. Você, de repente, não consegue descobrir ou vai descobrir somente pela versão dada por ele. Mas o maior indicativo está na família. Se esse homem trata mal sua mãe, se ele não respeita os pais, se ele não respeita os familiares dele, principalmente os familiares do sexo feminino, pode ter certeza que você foi premiada com um abusador. E ele vai parar de bater na mamãe para bater em você. Então, minha filha, abre o olho. Não, se ele não respeita a mãe que trouxe ele ao mundo, que deu a vida a ele, não vai ser você que ele vai respeitar. Não vai ser você que vai mudar a cabeça dele, o jeito dele, a maneira dele. Vai piorar. Ele vai parar de bater na mãe, na irmã ou na pessoa que, psicanaliticamente falando, a figura que representa a mulher para passar a bater em você. Então, não deixe que isso aconteça. Observou? Tinha uma coisa que meus pastores falavam sempre para mim, Soraya, um bom filho será um bom marido e um bom pai. Então, uma época da minha vida, muitos anos atrás, vou trazer aqui para vocês a minha experiência pessoal. Soraya, você vai contar sua experiência semana que vem. Não, a gente já extrapolou. Um minuto. Eu observei no relacionamento que o meu noivo, na época, tratava mal a mãe. O que foi que eu fiz? Lembrei da frase do meu pastor e, ó, piquei a mula. Então, façam isso. Observaram que na família esse homem já trata as pessoas assim, cai fora para você não ser a próxima. Perfeito. E mais uma dica, tá? E eu vou voltar nesse assunto também semana que vem. Quando eu digo para que você... que a violência, o abuso, né, o relacionamento abusivo começa no namoro dos seus sogros, eu vou explicar o que eu quero dizer. Como eu disse, a Soraya acabou de endossar, não dá para a gente perguntar para ex, né, ou para as ex, como que era a relação. Mas você pode perguntar para ele, como que era a relação dos pais e com que intenção, essa é a questão, tá? Com que intenção a mãe dele o teve. Por quê? Pelo seguinte, eu estava assistindo uma série e isso me despertou a atenção. Tinha um casal e que a moça disse o seguinte, olha, eu quero engravidar, esse casal queria fazer uma inseminação artificial, e a moça disse o seguinte, eu quero engravidar porque eu engravidando eu vou me sentir mais mulher. Eu engravidando eu vou ficar, meu parceiro vai gostar mais de mim. Eu engravidando, ou seja, aquela criança seria um objeto para suprir ou satisfazer um desejo que jamais seria satisfeito através de uma criança. E aí o que acontece? Essa criança cresce cheia de traumas,
Não precisa especificamente, tá? Não precisa especificamente bater na mãe e no pai, porque aí, por favor, se Sim. você está na nossa live e vai namorar uma pessoa que você sabe que está batendo na mãe ou no pai, aí, por gentileza, nos procure o mais rápido possível para o atendimento. Né? Nós estamos falando desse extremo, mas é literalmente perceber quais são as emoções desse rapaz em relação aos pais. Porque, infelizmente, e eu não estou pondo a culpa e nem a responsabilidade dos sogros, porque somos senhores das nossas decisões. Mas, sim, é importante. E, principalmente, se tratando de homens que, de uma maneira em geral, não buscam médicos, quanto mais uma terapia ou uma análise. Meus amores, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram com a gente todo esse tempo. Semana que vem nós estaremos aqui mais uma vez às 21 horas. Soraya, sem palavras para te agradecer por tanto conhecimento e conteúdo que você trouxe para nós. E sim, faltou uma pergunta que eu lembrei. Quando eu falei de ser leviano, na série Bom Dia, Verônica, uma determinada pessoa praticava um ato lá, que eu não posso dar spoiler aqui. Não vai dar spoiler. Não posso dar spoiler, mas a frase-chave era: mas ele é do alto escalão. E aí, naturalmente, se fazia vista grossa para as atrocidades que ele fazia. Quando eu disse que eu não queria ser leviana, e você pode me responder essa semana que vem, assim, quem está aqui volta na semana que vem. Eu estou voltando lá no marido, lá ex-marido da Maria da Penha. Será que é só porque não existia a lei, então como não existia a lei, não podiam prender ele, levando em consideração todos os indícios, ou porque existe um sistema protetivo ou de proteção com quem está no alto escalão? Então, se eu prender o da ralé, naturalmente eu vou ter que prender o do alto escalão também. Eu estaria sendo leviana ao te perguntar isto? De forma nenhuma. Infelizmente, existe todo um esquema, infelizmente, armado por trás, digamos assim, dos bastidores, onde, infelizmente, os homens fazem leis que acabam não protegendo quem está lá no alto. Temos vários exemplos aí. Na semana que vem eu vou trazer um exemplo de uma pessoa que está na mídia, que é famosa e que sofreu violência doméstica do mais nível também, quase que ela morreu, que foi a Renata Banhara. O caso dela é conhecido. Quem quiser depois olhar o Instagram dela, ela depois virou até ativista, ela também até chegou a se candidatar, trazendo essa bandeira de defender as mulheres, porque ela era casada com um homem de poder aquisitivo altíssimo, e ele é tão cheio de poder que nada do que ela colocou de processos ou de denúncias que ela fez não foi à frente, e chegou ao ponto dela fazer uma live com a Antônia Fontinelli, contando a narrativa de tudo que aconteceu com ela, e o homem entrou com um pedido na justiça para tirar a live do ar, para tirar aquilo do canal da Antônia. Então, você vê que existe, e foi acatado. Você vê o extremo que chega, dá até agonia, a gente não consegue nem falar. Porque não vou prender o Joãozinho, porque se eu prender e fizer uma lei rígida que vai prender o Joãozinho, eu vou prender... Pedro vai junto também. Entendeu? Então é isso, infelizmente. Mas eu quero também agradecer aqui a todos que ficaram até aqui o final, aqueles que vão assistir a live depois. Quero recomendar, como aluna do Instituto Mente Renovada, que vocês que ainda não seguem a página do Instituto aqui dentro do Instagram, que sigam a página, que entrem na nossa página na internet. Eu digo nossa página porque me sinto parte, porque sou aspirante em psicanálise dentro do Instituto Mente Renovada, tenho aprendido muito, né? Minha mente está se expandindo, e uma mente que se expande nunca mais vai voltar, né, a ser como era antes. Estou crescendo aqui dentro do meu conhecimento. Quero agradecer a senhora, a professora Valdilene Gabriela, pela oportunidade de estar aqui. Essa é a primeira live na qual eu participo.
Eu peço desculpas se falei demais ou se eu extrapolei aqui um pouquinho o horário, mas muito obrigada e sigam, né, a página do Instituto e entrem também na nossa página na internet, institutomenterenovada.com.br. Se você conhece alguém que está sofrendo violência no Instituto, nós temos psicólogos, psicanalistas, pessoas preparadas para darem esse suporte emocional que essa vítima precisa. Então, se você conhece alguém nessa situação, acesse a página. E se você também deseja ampliar os seus conhecimentos e deseja estudar, dentro do Instituto tem vários cursos em várias áreas, área de empreendedorismo, área de psicanálise, várias coisas que você pode fazer para poder gerar em você esse amor próprio, esse cuidado, para que você deixe de acreditar que você precisa encontrar a sua metade, porque você precisa estar inteiro para encontrar alguém que te transborde e não alguém que te complete. Você tem que ser completo com você mesmo. E é isso aí. Muito obrigada, viu? Está contratada. Opa! Você conseguiu o que você queria, está contratada. Mas, olha só, eu também quero dizer o seguinte, foi bom toda essa sua fala, porque me trouxe à mente que eu havia combinado com você, que é o seguinte, gente, esse mês, né, agosto e maio, nós estamos ofertando 4 atendimentos psicanalíticos para as mulheres que passam por algum transtorno, tá, na questão do abuso, seja emocional, seja físico. Só entrar em contato com a gente, só mandar um direct. Na bio tem o nosso WhatsApp. Se você passa por isso, se conhece alguém que passa, mulher, vai ganhar 4 atendimentos, literalmente 0800. Eu estou sendo redundante, vai ganhar e vai ser de graça, ok? Então, assim, é importante, sabe? A Soraya usou a expressão ciclos, e exatamente isso, ciclos e padrões. É importante que você quebre esse ciclo e padrão. Eu conheço pessoas que sofrem, mulheres que sofrem abuso emocional, tem toda a condição, assim, para sair daquilo, mas existe um padrão na cabeça dela que não se rompe e ela não tem necessidade de passar pelo que passa. Mas existe um padrão. E esse padrão pode ser desfeito através de uma análise. Então, gente, ó, muito obrigada. Até semana que vem. E, mais uma vez, só nos chamar no direct que nós iremos te acolher. De verdade, nós iremos te acolher. Soraya, só gratidão. Muito obrigada por tudo. E falando em termos de live, até semana que vem. Bye, bye, gente. Semana que vem. Tchau. Deixa eu fazer a nossa... Deixa eu bater o nosso pitch aqui. Foi. Daqui a pouco eu mando para você. Gente, um abração. Aqui, ó. Beijo, gente. A Nina está dizendo que já está ansiosa pela próxima live. A Mônica Silva Ney. Excelente. Parabéns pela live. Tema de suma importância. Sucesso para vocês. Obrigada, Psicamila. Psicóloga Camila. E Ellen, você de novo. Que bom que você está aqui, Ellen. Ellen Cordeiro. Uau! Aline, não sei se é Lohá ou Yohá. Deus abençoe, amém. Loha, ok? Gente, olha, muito obrigada de verdade e até mais. Tchauzinho. Beijo, gente. Tchau, obrigada. Tchau.